Amados, ao longo desses 12 meses, nós temos enfatizado e refletido sobre a temática do ano, que é coragem. Porque lá no final do ano passado, o Senhor estabeleceu, seria o ano da coragem. Coragem, segundo o dicionário Oxford, é moral forte perante o perigo, perante os riscos. É firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. E acrescentando a definição do Oxford, para enfrentar situação espiritualmente difícil. Uma das coisas fundamentais ligadas a este substantivo, coragem, à luz da palavra de Deus, é estar preparado para dizer não com bravura e intrepidez. Você pode repetir depois de mim? Coragem é estar preparado para dizer não com bravura e intrepidez. Você pode dizer de novo: coragem é dizer não com bravura e intrepidez. Não para a ideologia de gênero. Ao longo de todo esse ano tivemos que fazê-lo, estamos tendo e teremos que continuar fazendo. Não para a ideologia de gênero, não para o aborto, não para a pseudolinguagem neutra, não para o comunismo e o socialismo, não para a liberalização das drogas, não para o fim das polícias militares, não para a desmoralização do Congresso Nacional, não para o abuso de autoridade e ativismo político do judiciário, não para a corrupção, não para a sexualização de crianças através da mídia e das escolas, não para a união estável considerada como casamento, porque não é, não para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não para as arbitrariedades inconstitucionais do judiciário, não para a censura, não para o desrespeito à propriedade privada, não para a mordaça aos pastores, não para a teologia liberal, não para a teologia inclusiva, não para a teologia social. Não, com intrepidez e bravura. Porque todas estas coisas afrontam a santidade de Deus. Todas elas são contrárias aos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra, a Bíblia Sagrada, que nós declaramos nossa única regra de fé e prática. Não a ideologias políticas, porque nós somos conduzidos, dirigidos pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que não contém a palavra de Deus, ela é a palavra inerrante do Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o Senhor, o seu Senhor. Logo, uma das coisas que quem é discípulo de Cristo, tornado filho de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus, deve se parecer com seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, e seu Filho Jesus, porque Ele disse não. Ele disse não a Adão, o primeiro homem perfeito que Ele criou, quando Ele disse não coma do fruto que eu proibi. Gênesis 2:17, 3:31. Ele disse a Abraão, a quem ele chamou de amigo, você não ficará junto dos seus pais e parentes, mas sairá de perto deles e irá para uma terra que te mostrarei, e nunca mais os verá. Gênesis 12:1. Ele disse não a Moisés, que caminhou por mais de 40 anos com o povo hebreu no deserto, dizendo, você não entrará na terra prometida. Por mais que você tenha caminhado com esse povo 40 anos e feito tudo o que eu mandei, porque você me desrespeitou. Deuteronômio 3, 26, 28. Ele disse a Davi, que foi um homem segundo o seu coração, você não construirá o templo, ainda que você tenha provido todo o recurso e o teu coração tenha aceso para realizar essa obra de exaltação à minha glória, porque você tem muito sangue nas mãos. 1 Crônicas 1:8.
Ele disse a Jesus, seu filho unigênito e amado, quando este lhe pediu que afastasse dele o cálice do martírio. Não, porque é assim que deve ser feito. Isaías 53:10. O Senhor Jesus diz a você e a mim hoje, se alguém quer vir após mim, negue-se, diga não a si mesmo, tome dia a dia a sua própria cruz e me siga. Lucas 9:23. E também ele diz, diga não para o que for não, porque o que for diferente disso vem do maligno. Mateus capítulo 5:37. Disse também que não se pode ser seu discípulo se não renunciar a si mesmo, pois temos que ser como o sal que salga, a luz que ilumina, fazendo diferença na sociedade. Lucas capítulo 14:33, Mateus 5:13-16. E disse que haverá muitos que se dizem ser crentes, filhos de Deus, chamá-lo de Senhor, mas ele dirá no dia do juízo, você não entrará no reino do céu, porque enquanto vivendo na terra, você não fez a vontade do meu Pai, que era ser separado e exclusivo para Ele, e dar exemplo, fazendo diferença na sociedade. Levítico 27, 1 Pedro 1:15, Mateus 7:21-23. Olhemos para a sociedade. Que período é esse que estamos vivendo agora? Que data é essa que o mundo inteiro ocidental comemora no dia de hoje? Estamos no Natal. Mas o que é o Natal? Pergunta para quem está ao teu lado. O que é o Natal? Fica pensando por alguns segundos. O que é o Natal? Eu não estou perguntando para os que são do mundo, mas para os que se dizem cristãos, tornados filhos de Deus, e que dizem estar salvos e que irão para o céu. E aí? O que é o Natal? Eu vou responder com o óbvio e absolutamente comprovável. Na casa de muitos, eu ouso dizer que a maioria dos que se dizem que são cristãos e tornados filhos de Deus, a imagem ou o boneco de Papai Noel está nas suas casas. Seja estampado em algum tecido ou papel, ou como um boneco, talvez escalando a marquise da sua casa, ou quem sabe lá, no jardim, na entrada da casa. A árvore chamada de Natal está armada e enfeitada com bolas e caixas de presente embaixo dela. Dinheiro foi gasto comprando presentes para os parentes, chefes do trabalho, pessoas a serem agradadas por interesse comercial. Imagina se eu não fizer. Dinheiro foi gasto em presentes para os amigos ocultos em diversos lugares de seu convívio social. Há uma guirlanda na porta da entrada das suas casas. E em nenhuma destas coisas o Senhor Jesus está representado. Nenhuma. E por que isso? Porque o cristão se permitiu ser enredado pelo sistema que rege a sociedade, o mesmo que a palavra do Senhor diz que está sob o domínio do maligno, 1 João 5,19. Quantas são as igrejas que em seus templos, no lugar do chamado altar, tem uma árvore de Natal em vez de um presépio? Quantas são as igrejas que em seus templos, nos templos, tem a imagem do Papai Noel? Quantas são as igrejas que as crianças são enfeitadas com gorros vermelhos, barbas e bigodes feitos de algodão, para parecerem com os duendes do Papai Noel, que ajudam na construção dos brinquedos que são por ele entregues, e elas são levadas assim ao chamado altar,
para cantarem musiquinha de Natal para deleite dos seus papais e familiares. E isso é chamado de culto a Deus? Igrejas fazem cantatas lindas com os cantores inseridos dentro de uma imensa árvore chamada de Natal, cantando os hinos de celebração ao Rei Jesus que nasceu. Você sabia que não existe em lugar nenhum na Bíblia o Senhor determinando ou qualquer dos apóstolos do Senhor Jesus, pelo menos sugerindo que nós comemorássemos o nascimento do Senhor Jesus? O que existe é apenas e tão somente a determinação, a ordenança do Senhor Jesus para que comemorássemos a sua morte e ressurreição naquilo que nós chamamos Santa Ceia. Apesar disso, não encontro nenhuma restrição a que comemoremos o nascimento do Senhor Jesus. Pelo contrário, eu creio mesmo que o Senhor Deus Todo-Poderoso se alegre em que o façamos em reconhecimento do seu tão grande amor por nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhum problema que o façamos, embora devamos fazê-lo em todas as celebrações, todos os cultos que prestemos a Deus. Mas não há nenhum problema de realizarmos um culto especificamente enfatizando o nascimento do nosso Salvador. Entretanto, o que nós cristãos permitimos que o maligno fizesse com o Natal, eu não sei se você sabe, mas à luz da Escritura Sagrada, do Evangelho, é impossível que Jesus tivesse nascido nessa época. Liga para a Natália, minha filha, que está lá em Tel Aviv agora. Passa um WhatsApp para ela quando terminar o culto. Pergunta a ela como é que está o tempo lá. Que roupa você deveria vestir se você estivesse lá agora? Agora lá é inverno. E o frio lá é impossível estar ao relento. Então, como é que os pastores poderiam estar com as suas ovelhas no campo? Nessa época, eles estão com as suas ovelhas no redil, nos currais que são feitos, muitas deles, dentro de cavernas, no tempo de Jesus. Essa data é uma data que foi apropriada do paganismo, de determinadas culturas que adoravam o Deus Sol, pela igreja institucional romana. Mas não há problema que nós celebremos o nascimento de Jesus. O problema está em tudo o que a igreja institucional trouxe junto e se permitiu colocar a partir de então. Nós, os cristãos, permitimos que o maligno fizesse o que com o Natal? Ele se apropriou dele, pois o Natal que é comemorado não é a festa de celebração do nascimento do Senhor Jesus, mas a chegada do bom velhinho, o Papai Noel, a figura lindinha, fofinha, de um idoso, todo singelo, bonzinho, que não deixa ninguém sem presente, não é? O bom velhinho, que traz presentes materiais e constrói a alegria daqueles que lucram ou se beneficiam com isso. Falar sobre isso e se dispor a ser diferente, a provocar reflexão entre os ditos cristãos, para dizerem não,
É um ato de coragem e de se arriscar a ser rotulado de intolerante, fundamentalista, desagradável, polêmico, radical, para dizer o mínimo. Querer nadar contra essa correnteza que arrasta tantos e tantos milhões e milhões de cristãos, igrejas, lideranças religiosas, é preciso moral forte perante o risco de ser cancelado. É preciso firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil a que se será submetido. É preciso coragem. Mas a pergunta que todo cristão verdadeiro, aquele que realmente ama Deus, que sabe o sacrifício que foi feito e o preço que foi pago para a sua salvação é: o que o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, espera que eu faça em relação a tudo isso? Posso fazer nada, pastor. Quem sou eu para mudar isso? O mundo inteiro faz. Na minha empresa, todo mundo amigo oculto. Pastor, lá na minha igreja, até o pastor participa de amigo oculto. Pastor, o que eu faço? Não dá para fazer nada. Quem sou eu para mudar o curso do rio? Quem era Pedro? Quem era Tiago? Quem era João? Quem era Tomé? Quem era Barnabé? Quem era Paulo? Para mudar o curso da história. E mudou? Ou não mudou? Mas olha para quem está do teu lado. Pergunta para ele: o que você tem visto eu fazer para mudar a realidade? Talvez ele não te conheça. Sabe por quê? Eu vou dizer o que eu vou dizer agora, é ruim de ouvir, mas eu vou dizer. Sabe por quê? Talvez seja membro da mesma igreja que você. E não vê em você um testemunho para fazer diferença. Imagina a sociedade. Nós temos tanta justificativa do porquê não fazemos o que devemos. Mas será que o Senhor aceitará nossas justificativas? Será que Ele aceita? A única resposta possível à luz da Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, com o propósito de cumprir Efésios capítulo 1, que diz que a razão da nossa existência é o louvor da glória de Deus, é fazer o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te perguntar, onde está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no Congresso Nacional hoje? Mas somos nós que os elegemos. E o que eles estão votando é segundo a corrupção de poupudas verbas de um governo corrupto, para votarem de acordo com aquilo que a ideologia quer? Ou de acordo com o que você, que tem esta responsabilidade diante de Deus, como mordomo do Senhor, da liberdade que tem, exercê-la influenciando para que esse deputado, esse senador, vote de acordo com aquilo que é o princípio estabelecido por Deus, para que a sociedade seja abençoada. E a sociedade é você. Você faz parte. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem filho na escola. E estão promovendo a sexualização das crianças. O que é que você tem feito? E chega no Natal, você aceita o que o sistema que rege a sociedade influenciou ao longo de décadas, décadas e décadas.
E você tem sido parte do coro que transforma o Natal na festa do bom velhinho. E quer uma sociedade diferente. Quer justiça. Quer integridade. Quer segurança pública. Quer respeito no trato da coisa pública, do erário público. Quer receber as bênçãos de Deus com portas abertas de oportunidade para emprego. Quer ir num posto de saúde ou no hospital e encontrar uma saúde com dignidade. Se a sociedade está corrompida, se a igreja se corrompeu. Estamos olhando para aquilo que é o grande do ponto de vista social. O adultério. Isso causa um problema sério, isso tem repercussões que envolvem muita gente. Um assassinato, isso repercute de forma terrível na sociedade, afeta muita gente. Mas tratar o Natal como todo mundo trata, pegar parte do seu 13º e gastar dando presente para A, para B, para C, para D, e quando vai no culto para adorar a Deus, se juntar tudo isso, não dá 10% do que consagra o Senhor em adoração. Quem é o meu Deus? De que valeu esse sacrifício dele na cruz? Qual é o testemunho que eu estou dando? O que é que eu estou ensinando para o meu filhinho? Se ele acorda de manhã correndo para ir para a árvore que foi montada na sala com a participação dele, para ele encontrar uma meiazinha, onde lá tem um presente que o Papai Noel, bom velhinho, trouxe. Não desceu pela chaminé, porque aqui em casa não tem. Também não foi pela telha, que é de amianto, está pregada, e o calor é insuportável. Eu não tive o dinheiro para comprar o ar-condicionado ainda esse ano, porque eu tive que participar de amigo oculto na escola, amigo oculto no trabalho, amigo oculto na vizinhança, amigo oculto na família, ainda comprar presente para alguém, para outro, para não sei quem. E mais uma vez, meu ar-condicionado não vai chegar. O bom velhinho não trouxe meu ar-condicionado. O Senhor diz, você tem que dizer não. A sociedade do nosso país, que se chama cristão, está em risco de ser submetida a uma corrupção jamais vista, porque nós, cristãos, temos nos permitido ser complacentes com o que satisfaz a carne, pela vaidade que nos enferma com a insensibilidade para o que é santo, permitindo-nos profanar o sagrado, darmos lugar para demônios estarem dominando todos os espaços das nossas relações interpessoais e a nossa relação com Deus, a começar da nossa casa. A gente vem para ser igreja no templo, porque acreditamos na existência de Deus que é Espírito, de anjos que servem obedecendo a Deus para a sua glória, e demônios que são anjos caídos, que servem a Satanás para corromper, matar, roubar e destruir. A gente só não acredita nisso quando a gente tem que se confrontar com situações que geram constrangimento, porque nós temos que dizer não para aquilo que a tradição corrupta e corrompida dentro das igrejas inseridas foram no nosso contexto de vida social e familiar. O que é o Natal para você? O que está sendo o Natal lá na sua casa? Se Jesus chega hoje na sua casa, ele bate na sua porta, o que ele encontra pendurado nela? Se ele entra na tua sala, o que ele vê, além do sofá? Da mesinha, da estante, da TV, o que mais ele vê? Ele encontra uma árvore.
Chegando na frente da sua casa, será que ele encontra um boneco de Papai Noel? Olhando para a fachada do seu prédio, no seu apartamento, tem lá um Papai Noelzinho escalando para entrar? Em meio aos pisca-piscas? Se estivéssemos hoje no Egito, quando Moisés disse, sacrifiquem o cordeiro, peguem o sangue, esparjam nas umbrais da janela, das portas, o anjo da morte entraria na sua casa. Pensa sobre isso. O que é o Natal hoje na sua casa? Coragem para dizer não. Há tanta coisa de que a gente fala. Não, ideologia de gênero não. Aborto? Imagina. Sou de Jesus. Linguagem neutra. Todes, todix. Isso é uma aberração. Isso é uma estratégia de dominação. Não. Liberalização das drogas? De jeito nenhum. Inadmissível para um cristão. Sexualização das crianças. Netflix. Com desenhozinho animado. Ensinando para o meu filhinho que está tudo bem ele se vestir como uma menina. Não. Isso é ideologia de gênero. Isso agride a santidade de Deus em mim, na minha vida, na minha casa. União estável? De jeito nenhum. É casamento. Ou não é. Mas e Natal? E os elementos do paganismo dentro da igreja? E os elementos do paganismo dentro da sua casa? Pode? Nessa época você está procurando aí, quem sabe logo mais, ir para uma igreja onde haverá aquela cantata de Natal. A árvore que canta, que lindo. Será que Jesus vai estar lá? Porque é a igreja dele. Será que ele aceita isso? À luz da palavra de Deus, que diz, sejam santos, separados e exclusivos para mim. Será que ele que mostra na sua palavra no Antigo Testamento, momente no livro de Juízes, o povo passando tanta dificuldade, privação, opressão, invasão de inimigos, dominação, sendo escravizados, porque se permitiram estarem imiscuídos naquela cultura corrompida, idólatra, pagã. Quando olhamos os livros de reis, de crônicas, e vemos o povo de Israel e o povo de Judá sendo destruído, e a palavra do Senhor diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, relacionamento de intimidade comigo, e tem se permitido corromper com as coisas do mundo, do paganismo, do secularismo, dos ismos, que ofendem a minha santidade. O ano da coragem está se findando. E nesse ano muitos foram revelados, aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com a verdade. E aqueles do deixa disso, tem nada a ver. E esses não tem nada a ver, são aqueles que não leem, não estudam a palavra de Deus, não buscam conhecer. Até foram conhecer sobre comunismo, sobre
para se posicionarem contrário a uma ideologia socialista, comunista, mas não se debruçaram e não têm se debruçado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E pensam que por rejeitarem essas ideologias, estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Quando Davi foi pegar a arca que estava na casa de Obed, ele prepara um carro de boi novo, com uma parelha de bois nova. Os levitas pegam a arca do Senhor e colocam em cima da arca, da carroça. O boi tropeça, a arca vai cair, usar na melhor das intenções, que era um levita, mas colocou a mão na arca e foi fulminado. A arca não caiu, mas ele caiu, fulminado. E a lição que Deus dá é: foi assim que eu disse que era para ser carregada a arca? O que será que o Senhor estaria dizendo, ou está dizendo hoje? Vocês vão me cultuar, vocês vão para a igreja para dar uma festa de Natal para mim, com as coisas de Papai Noel, com árvore que remonta à idolatria pagã que foi inserida no contexto. Vocês acham que eu aceito isso? O Senhor diz na sua palavra: eu sou o Senhor, a minha glória eu não divido com outro. A minha glória é só minha. Mas aí, meu irmão, minha irmã, se você já fez aquilo que não devia, o que você deve fazer? Santificai-vos, diz o Senhor. Santificai-vos e sabei que eu sou Deus. Santificar é tirar da minha vida aquilo que ofende a santidade de Deus. Tira. Tudo aquilo. Pastor, mas aí eu vou criar um problema, porque eu ensinei para o meu filhinho. Diz para ele com toda humildade: papai estava errado. Senta aqui. Papai precisa ensinar para você uma coisa. Papai quer te pedir perdão porque o papai te ensinou errado. O papai aprendeu o certo. Então o papai quer te ensinar o certo a partir de agora. Está vendo aquilo ali? Papai do céu fica triste com aquilo ali. Vai ensinar. Talvez agora não dê mais tempo, né? Você já comprou o presente do amigo oculto. Pastor, o que é que eu faço? Já comprou, né? Vai lá e entrega. Não é isso? Paga o preço. Volta lá e diz: eu quero pedir perdão, porque eu sou cristão e eu me permiti. Fiquei constrangido, me senti pressionado pelo ambiente, pelo meio, e eu cedi. Mas eu quero pedir perdão. Eu não devia ter participado. Você assumiu um compromisso, não assumiu? Entrega o que você comprou. Mas pedindo perdão e dizendo: eu estava errado. Estou entregando porque eu fiz um compromisso. Está aqui. Pastor, mas eu estou fazendo um compromisso de uma coisa que está errada. Verdade. Mas Deus também falou para Josué, falou para todo o povo através dele: quando vocês entrarem naquela terra, não façam associação com ninguém daquela terra. Mas lá vem um povo muito malandro, muito esperto, se fingindo passar por
viajantes que vieram de uma terra muito distante, encontra com Josué e o povo diz assim: olha, nós sabemos, temos ouvido falar de tudo que o seu Deus tem feito e nós queríamos fazer as pazes com vocês. A gente queria que quando você chegasse na terra da gente, vocês ficassem à vontade. Ó, a gente quer ser amigo de vocês. E a palavra de Deus diz que Josué e os líderes do povo não perguntaram nada para Deus e fizeram um concerto com eles. Fizeram um compromisso com eles. Deus chama a atenção deles. Eles vão pagar um preço por causa disso. Mas aquilo que foi feito, Deus é Deus de honra. E um filho de Deus tem que ter palavra. Aquele povo não se tornou um povo amiguinho, se tornou um povo servo. Então, por causa do engano de vocês, da mentira, vocês e todas as gerações de vocês serão tiradores de água e buscadores de lenha para o altar do nosso Deus. Isso foi tão sério, que quando, séculos depois, Saul vai ser o primeiro rei, Saul vai num lugar correndo atrás de Davi para matar Davi, não encontra? Mata todo mundo daquele lugar, inclusive aqueles que Josué tinha feito com a liderança, a promessa de não lhes fazer mal. E quando Saul morre, uma praga vem sobre a terra. Davi vai consultar a Deus, e Deus diz: é porque Saul quebrou a aliança que foi feita no meu nome. Vá lá, entrega e dá o seu testemunho pedindo perdão. Eu não devia ter participado. E a palavra de Deus diz: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diga não, não para si mesmo. Mas aí como é que eu vou ficar? Diga não para si mesmo. Se você está preocupado mais com a sua reputação do que a de Deus, você não é cristão. Porque é Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, diga não para si mesmo. Diga não para a sua carne, diga não para a vaidade. Tome a sua própria cruz e me siga. Se você quer ser cristão, diga não.